Ok, vamos ver então agora a questão da causalidade. Muitas vezes não é possível estabelecer uma causa, ou seja, a origem de uma doença ou de qualquer outra condição médica. Nós podemos conseguir evidências, obter evidências a partir de observações controladas e, por exemplo, nós podemos encontrar uma alta correlação entre fatores que a gente supõe serem causais e uma doença que a gente está estudando. Ora, entretanto, nós sabemos que correlação não é causa. Então, correlação não estabelece nenhuma determinismo causal. Uma correlação reflete apenas uma associação. Por mais significativa que seja uma correlação, ela diz apenas isto, uma associação. E a determinação de associações entre fatores diversos e doenças é o principal objetivo da clínica médica, o principal objetivo da epidemiologia clínica e da formação da estrutura do diagnóstico e do tratamento e praticamente de toda a medicina que nós hoje praticamos. Em outras palavras, a observação de que o fator A está sempre presente quando o efeito B, a doença, acontece, não significa, sob hipótese alguma, que A seja a causa de B. Só é possível afirmar uma causalidade se isso ficar provado cientificamente, ou seja, através de experimentos controlados em laboratório, experimentos esses que são posteriormente replicados, repetidos, e no qual se demonstra a relação direta entre o que se supõe ser a causa e o que se supõe ser o efeito. Ora, nós sabemos que isso é muito difícil por várias razões. Primeiro, pela própria natureza do sistema que nós estamos observando. A dificuldade de se estabelecer, mesmo em termos experimentais, uma causalidade direta, confirmada. Por exemplo, o fato do vírus da imunodeficiência adquirida, o vírus supostamente causa a AIDS. Ora, nós sabemos hoje em dia, por numerosos experimentos epidemiológicos e pela boa resposta ao tratamento de antivirais, que a AIDS é muito provavelmente causada por um vírus. Entretanto, em nenhum momento existe uma prova direta, definitiva, determinística dessa relação. Isto porque nós não conhecemos um modelo animal satisfatório que permita reproduzir a doença em laboratório e lá então nós estudamos essa interação, o que inclusive produziria novos conhecimentos. Segundo, sendo a AIDS uma doença eminentemente humana, nós não podemos, por razões éticas e humanísticas, fazer experimentos de laboratório como eram feitos, por exemplo, pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial com seres humanos. Consequentemente, nós temos que ter métodos que nos dê uma boa evidência de que uma causa provável está presente, no caso de que o HIV é uma causa provável. E se nós conseguimos mostrar isso com razoável grau de probabilidade, de chances de estar certo, certamente as medidas preconizadas para esse tipo de situação serão melhores
avaliadas e implementadas. Da mesma forma, por exemplo, nós não podemos testar coisas como alguns pesquisadores supõem ser a esquizofrenia um produto de uma infecção do recém-nascido. Alguns pesquisadores mostram evidências de que esquizofrênicos têm uma maior taxa de nascimento posteriores a uma epidemia de gripe, por exemplo, em que a mãe, ainda na fase de gestação, se infectou com o vírus da gripe e teve a doença. Ora, isso é uma suposição apenas. E para provar se isso é fato ou não, se um vírus é uma causa real, determinística da esquizofrenia, seria necessário fazer um experimento em laboratório em que mães fossem infectadas e, consequentemente, avaliados os recém-nascidos em relação a essa doença. Isso é um absurdo. Eticamente, isso é absolutamente impensável. Humanisticamente também, etc. Então, há situações de medicina em que nós não temos como demonstrar uma causa real, uma causa determinada para uma determinada doença. E isso é relativamente frequente. Só é possível estabelecer uma causalidade que explique que o fator A é a causa que determina o efeito B em estudos controlados, como eu já mencionei anteriormente, em laboratório, e muitas vezes com muita dificuldade de alto custo. E isso requer experimentos, repetições, réplicas e uma série de outras medidas, de outras intervenções eminentemente científicas, que muitas vezes é muito difícil, muitas vezes é impossível ou extremamente custosa e muitas vezes razões éticas e humanísticas não podem ser realizadas. Um exemplo é a bem conhecida e hoje amplamente discutida na mídia a relação entre tabagismo e câncer de pulmão. Numerosas pesquisas retrospectivas e prospectivas feitas em várias partes do mundo por diferentes pesquisadores em diferentes épocas têm demonstrado sempre sistematicamente uma forte associação, uma correlação muito forte entre o hábito de fumar e a incidência de câncer pulmonar, seja pela demonstração da doença, seja pela mortalidade. Entretanto, não existe estudo algum, nenhum estudo que mostre que o cigarro é diretamente a causa determinística do câncer de pulmão. Nós sabemos que uma pessoa que nunca fumou ou que não vive em ambiente onde esteja exposto eventualmente à fumaça do cigarro, sabemos que pessoas com esse perfil podem desenvolver um tumor no pulmão, um carcinoma pulmonar. Entretanto, nós sabemos que se essa pessoa fuma, se ela é um fumante inveterado, a sua chance aumenta de mais de 10 vezes em ter um câncer dessa natureza. Mas nós não sabemos como demonstrar isso, porque é muito difícil reproduzir em laboratório um sistema em que, controladamente, nós possamos mostrar que 1, 2, 3 ou vários componentes do cigarro atuam diretamente no órgão alvo, o pulmão, modificando as suas células e levando a doença. O que nós sabemos é que se você fuma, se você é um fumante
habitual e inveterado, a sua chance de ter um carcinoma pulmonar é 10 vezes maior do que no indivíduo que não fuma, que nunca fumou um cigarro sequer. Mas aqui nós temos agora um outro elemento que mostra para nós essa questão delicada em medicina. Ora, embora o fumo não esteja demonstrado como causa direta, determinada do carcinoma pulmonar, a relação entre uma coisa e outra é tão grande, ela é tão sistemática, que justifica plenamente todas as medidas que nós hoje estamos utilizando para banir o fumo, proteger o indivíduo da exposição da fumaça do cigarro e convencer a população a abandonar esse hábito. Porque isto é sistematicamente provado e não existe nenhum experimento prospectivo ou retrospectivo que negue essa evidência. Entretanto, nós não podemos afirmar, sob hipótese alguma, que o cigarro é a causa direta do câncer. Podemos afirmar que a exposição ao tabaco aumenta muito a chance de um carcinoma pulmonar e de outras doenças, mas o carcinoma pulmonar ela é o mais alto índice encontrado nesse segmento da população. Ora, quando nós avaliamos esse tipo de situação, nós estamos também expostos a um outro grande problema, quando nós estamos determinando uma associação. Esse problema, que é importante vocês saberem, conhecerem isso e estarem alertas para isso, são as chamadas variáveis confundidoras. Variáveis que interferem na observação e são causa de confusão e muitas vezes de erros que podem trazer consequências sérias. Eu vou citar um exemplo bastante conhecido. Nós sabemos que há uma associação muito alta entre tabagismo e cirrose hepática. Então vocês perguntam, ora, eu não sabia que o cigarro podia causar cirrose hepática. Em primeiro lugar, o cigarro não causa nem cirrose hepática, nem câncer de pulmão, porque, como eu já falei, nós não temos evidências diretas, laboratoriais, científicas, que provem essa relação direta. Tá? Nós temos uma associação. E o que está vendo agora aqui é exatamente o que eu quero mostrar para vocês aqui. Nós temos uma associação que mostra a relação entre fumo e carcinoma pulmonar. Mas agora estou falando para vocês que existe uma associação também alta entre fumo e cirrose hepática. Ora, nós sabemos, por experiência clínica, histórica, que o cigarro não tem relação com cirrose hepática e que a cirrose hepática está muito relacionada ao alcoolismo crônico. E quando nós vamos controlar as observações epidemiológicas, clínico-epidemiológicas desse segmento de população, nós encontramos que os alcoolistas crônicos são também fumantes inveterados em sua grande maioria. Ou seja, o hábito de fumar é muito comum entre os alcoolistas. Consequentemente, nós temos uma associação entre hábito de fumar, câncer de pulmão e cirrose, mas quando nós controlamos essas observações, quando nós encontramos uma situação desta, nós temos que partir para experimentos em que nós vamos tentar controlar esse tipo de observação. Como é que nós fazemos? Simplesmente pegando populações de alcoolistas que não fumam, alcoolistas que fumam e somente de fumantes, e pessoas que nem bebem nem fumam. A partir daí nós podemos separar essa chamada variável confundidora,
que pode induzir a erros sérios. Por exemplo, um erro que pode levar vocês a anos e mais anos preconizar tratamentos e medidas preventivas incorretas que não têm efeito nenhum, mantendo a mortalidade da população por tal doença sempre ativa e gastando muito do dinheiro público com políticas absolutamente ineficazes. Portanto, é preciso ter muito cuidado e conhecer bem esse tipo de situação e desenhar experimentos absolutamente bem estruturados para justamente vocês evitarem o grande problema das variáveis confundidoras quando estão estudando algum tipo de associação. Ora, o método clínico ele é muito semelhante e isso inclusive é muito usado nas aulas de epidemiologia. É um método muito semelhante ao de uma investigação criminal. E esse método, muitas vezes, vocês vão ler isso aí com o nome de eliminação de suspeitas. Outro dia eu estava lendo um livro de física em que o autor, comentando o método usado na física, ele cita exatamente isso, o método de eliminação de suspeitos. A primeira coisa que o investigador de um crime faz é eliminar os suspeitos. Há muitos suspeitos, ele identifica a história e os testemunhos e vai eliminando aqueles suspeitos, ficando somente com poucos suspeitos que seriam os mais provavelmente autores do crime. A partir daí, ele vai investigar detalhadamente cada um deles, examinar se havia motivo, se houve uma oportunidade para estar com a vítima no momento do crime, o método, se o método era acessível ao suspeito. Ou seja, isso tudo é como se chama no jargão da investigação criminal. A tarefa do investigador é colocar o suspeito na cena do crime. No momento que ele encaixa o suspeito na cena do crime, ele cria o argumento, a evidência bastante provável de ser ele o autor daquele crime. Ora, como o detetive, o juiz, o promotor, os jurados e todo mundo não estava presente na cena do crime, ninguém pode afirmar que foi aquele suspeito o autor do crime. Ele será julgado a partir de evidências e a tarefa do investigador é coletar evidências, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida razoável daquilo. Ou seja, quando as dúvidas se tornam mínimas, o indivíduo será então julgado como o culpado. E isso mostra exatamente a questão que nós queremos dizer aqui. O que houve foi a demonstração de uma associação e não de uma causalidade, porque ninguém viu o suspeito praticar o crime. A mesma coisa que nós fazemos. Nós vamos analisar dados, colher evidências e encontrar uma associação. Ou seja, colocar o suspeito na cena do crime. E se essa associação e as explicações que nós encontramos, os fatos que nós observamos, a resposta disso aos tratamentos e medidas que nós instituímos, se isso comprova essa associação, se isso afirma a associação, se isso é confiável, nós podemos aceitar esse tipo de evidência como uma causalidade provável, ou seja, isso significa apenas que nós estamos aceitando uma coisa porque ela está acima da dúvida razoável. Em outras palavras, não existem verdades absolutas em ciência, qualquer que seja o ramo da ciência, e em especial a medicina. Houve um longo percurso para nós chegarmos a esse método, para nós podermos ter o método inferencial, disciplinar o raciocínio indutivo e aplicar a medicina. E esse método é o método da epidemiologia, da observação de como as doenças aparecem, se espalham, de como elas se comportam nas populações, como elas se associam a determinados valores e uma série de outras coisas.
Isso começou com um médico extraordinário, John Snow, em 1854, durante uma epidemia de cólera em Londres. Snow simplesmente pegou o mapa da cidade e mapeou todos os casos de cólera segundo o local de residência do doente. Quando ele terminou de mapear todos esses doentes no mapa, ele pôde observar uma coisa impressionante. Ele viu que esses doentes se concentravam exatamente num bairro chamado Broad Street, onde ficava uma das bombas de água que a população obtinha água, onde lá tinha um poço importante. Ora, essa associação entre doentes e aquele poço, aquela rua, aquela cidade, aquele bairro, deixou para ele, claro, a possibilidade razoável de que ali havia uma fonte de contágio. Com isso, ao se remover o braço da bomba, que acionava a bomba, e a população não poder mais usar aquela bomba, ele acabou com a epidemia de Londres. Então, está aí um exemplo que nem sempre a causalidade é necessária para se resolver um problema em medicina. Muitas vezes basta demonstrar a presença de uma associação forte, uma associação que é consubstanciada por diversas observações. Esse é o fundamento que importa. Por exemplo, o John Snow conseguiu eliminar as epidemias de cólera em 1854 com essa observação. E a partir daí, toda a modificação no tratamento de água da cidade, que ela foi instituída lentamente, muita controvérsia aconteceu, etc. Ora, o agente causal da cólera, o Vibrio colérico, a bactéria que causa essa doença, só foi descoberta em 1905, quando se provou a relação causal do Vibrio colérico com a doença. Entretanto, era indiferente se o agente causal era uma bactéria ou se era um miasma. Tá? Isso era indiferente frente à observação sistemática, frente à associação que John Snow demonstrou naquela época. Isso mostra o poder desse tipo de método de observação, o poder desse tipo de raciocínio empírico, né? E de como a medicina, a partir daí, extraiu importantes progressos. Portanto, nós falamos em associação porque nós não determinamos a causa. É mais importante determinar uma associação. É mais importante que essa associação seja bem confiável a sua demonstração. Ou seja, precisamos eliminar possíveis variáveis confundidoras. E por isso nós preferimos chamar fatores de risco àqueles elementos que nós supomos ou imaginamos serem causas, mas não podemos provar. Portanto, nós temos uma nova entidade chamada fator de risco, que é um elemento qualquer cuja presença está associada a um aumento na frequência de uma dada doença. No próximo, agora, vamos falar daqui a pouco sobre como é que nós podemos usar esses princípios da associação para estabelecer uma causalidade provável nas situações que eu já falei anteriormente, em que muitas vezes é impossível ou extremamente difícil estabelecer uma causalidade determinística direta.